Este é mais um episódio do podcast Petit Gâteau. E aí, Raquel, como é que você tá? Tudo bem contigo? Poderia estar melhor. Nossa, mas por quê? Fim de ano, você não tá feliz? Exatamente. Fim de ano, a gente tenta resolver tudo que a gente não resolveu no ano em um mês, sendo que um mês termina antes na nossa cabeça, né? Sim, né? E porque também a gente quer resolver tudo pra não, entrar no ano novo com as coisas pendentes. Exatamente. Mas eu acho, detalhe, no episódio nem sobre isso, mas eu acho que pra professor é pior. É. Porque tem muito mais coisa que aí tem a ver com o fim de ano. Você tem que terminar a matéria, corrigir prova, tem data pra lançar os negócios, então... Sim. Agora mesmo, meus alunos estão fazendo uma prova. Neste momento? Neste momento. Gente. Porque eu lancei a prova na sexta-feira de manhã, eles têm até... A gente tá gravando agora no sábado. Eles têm até 11h59 do domingo pra me mandar as provas. E se não mandar, é zero. A plataforma nem aceita. Olha, que maravilha. Exatamente. As maravilhas da tecnologia. Mas então, no episódio de hoje, a gente resolveu fazer um duelo, uma batalha. Vou bater em você. Por quê? Ah, tá. Vai sim. Porque eu sou competitiva. A batalha é a seguinte: séries versus novela. E aqui nós temos dois grandes representantes desse tipo de mídia. Raquel, que vai representar as séries, e eu, Daniel, vou representar as novelas e defendê-las-ei com afinco. Eu ia falar defenderei-las. Só pra deixar claro que você organizou esse roteiro e que eu tô sabendo desse roteiro agora. Então, assim, minhas pautas... Já vamos começar brigando aí. As minhas pautas pra defender a série, elas já estão em baixa. Porque, assim, você pode ter pensado nisso... Mas você sabia que a gente ia gravar hoje. Mas não que ia ser batalha. Pra mim, a gente ia ficar falando, não, mas eu assisti tal novela. Vai ser batalha, mas ao mesmo tempo não vai, porque eu também tenho coisas a dizer sobre séries. Eu vou defender aqui as novelas, de alguns argumentos que eu sei que a Raquel vai dar, porque ela já me antecipou alguns. Só que eu também vejo séries, não tanto quanto ela, e vocês vão ver o nível de série filia dessa garota, série mania, sei lá. Não tanto dessa forma, mas eu também vejo séries e gosto. Eu não tô aqui, não vou defender a novela e renegar totalmente as séries, pelo amor de Deus. Eu também não sou essa pessoa que acha que novela é coisa de... Que é menor. De dona de casa, não acho. E também... Todas as flores tá aí. A primeira parte, porque a segunda foi horrível. Tá aí. E eu vou, inclusive, defender novelas que hoje em dia... deram uma repaginada justamente pelo boom das séries e que mudaram o formato, aquele formato clássico de novela, para um formato mais ágil que a série trouxe e que, enfim, cresceu muito com isso, né? O gênero novela cresceu muito com isso. Mas então, antes da gente começar isso tudo, eu coloquei lá uma caixinha de perguntas. Esse episódio vai ser longo, né? Provavelmente, né? Tá. Provavelmente. Então é isso, gente. Aquieta aí o rabo num sofá, no que vocês estiverem fazendo, e preparem os ouvidos. Mas eu coloquei então lá no nosso podcast, no nosso Instagram, né, que é @petitgâteaupodcast, uma caixinha de perguntas também no meu Instagram, Daniel Bartolomeu com TH. E a pergunta, né, na caixinha, na verdade não foi uma pergunta, mas eu pedi para que vocês colocassem o nome de uma série ou de uma novela que tenha marcado vocês, e explicasse o motivo também, e se tem algum personagem de série de novela com o qual vocês se identificam e por quê. E aí vou começar já aqui lendo um textão do Júlio, meu namorado, que sempre participa, muito obrigado, continue participando, que ele falou assim: Buffy foi uma das primeiras séries que assisti e acho que me pegou pela mistura entre a história de um grupo de adolescentes deslocados no ambiente escolar e a mistura com elementos de fantasia e horror. A série começa bem bobinha e episódica, mas conforme foi se mantendo, conseguiu tratar de diversos assuntos com alguma profundidade, como amadurecimento e tal. Inclusive, foi uma das primeiras séries que assisti com personagens LGBT+, mais especificamente lésbicas, com importância narrativa. Entre parênteses, Willow e Tara, não sei. E tratadas com naturalidade.
Foi só isso. Ah, tá. E aí ele comentou também de outra. 6 Feet Under. Eu comecei a assistir num momento em que estava me descobrindo sexualmente, ao mesmo tempo que estava no processo de sair do ensino médio e entrar para a faculdade. Além disso, sempre tive muita dificuldade em lidar com a ideia de morte. E essa foi uma série que me fez lidar com questões como amadurecimento, vida e morte, e o final bateu muito. E ele continua, gente. Meu Deus! Tem desenhos animados que são séries, sim. KKK. Ah, tá. Steven Universe, eu acho. Eu já era velhinho. KKK. Mas é uma animação que gostaria de ter assistido mais novo. Novamente, temáticas como vida, morte, amadurecimento, sexualidade, mas voltado de uma maneira muito fofa e tratando também de coisas como empatia, família, escolhas, etc. Outra animação, ele escreveu uma bíblia, gente. Meu Deus do céu. Essa um pouco menos positiva, mas falava muito sobre depressão em um momento um tanto difícil da minha pré-adolescência. Tudo isso regado com robôs gigantes e conspirações. Com tudo isso que ele escreveu, eu achei interessante porque varia de acordo com o momento que você tá passando, né? Sim. Eu assisti essas 2 séries. Eu não. Buffy, eu assisti adolescente, eu assisti quando eu tava... Eu ia pra escola e passava na Fox no horário do almoço. Então, eu já não assistia mais Os Trapalhões, a Turma de Didi... A Turma de Didi não, Os Trapalhões ou Chaves, alguma coisa assim. E já tinha passado pra Buffy, que era, já tinha historinhas e tal. Um episódio específico que eu lembro, tipo, absurdamente... Em episódios anteriores, a mãe da Buffy transa com o cara, né, que treina ela pra ser, né, a caçadora de vampiros. E não se fala mais disso em mais nenhum episódio. E passa, não sei se é na mesma temporada, né, porque se passava na TV, então a gente não tinha essa noção de temporada. Mas tem um episódio específico que a Buffy lê pensamentos. Olha. E quando ela entra... A mãe dela fica... Eu não posso pensar que eu transei com ele, eu não posso pensar que eu transei com ele. Só que ela falando isso já está pensando. Exatamente. E aí a Buffy fica chocada que ela descobre que a mãe transou com o cara. Sim. E aí eu fico pensando exatamente isso. Porque se eu descubro que alguém lê meu pensamento, automaticamente eu vou pensar em alguma coisa que eu não posso pensar. Sim. E isso ficou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. Já no 6 Feet Under, eu assisti esse ano. É uma série bem antiga. Bem antiga, né? Do início dos anos 2000, mas já tá datada, né? Como uma boa série dos anos 2000, tá datada. Só que eu assisti uma série que entrou pra uma das melhores séries, final de série, e aí eu fui buscar quais foram as melhores séries que terminaram bem. E eu vi que essa tava. E aí eu fui assistir essa série, gostei bastante. Realmente, os assuntos homoafetivos naquela época, ver na TV, eram raros, assim. Então, eu acredito realmente que possa ter ajudado. E os assuntos também são bem diferentes, porque fala sobre morbidez e, enfim, uma série de questões. Mais pessoas citaram Buffy, tá? Não foi só o Júlio, não. Um amigo meu colocou: Buffy Caça-Vampiros era a série de maior suspense e terror da minha infância. Tô assistindo de novo. Que nostalgia. E uma outra pessoa também colocou: Buffy era a primeira série de terror que eu vi, porém com comédia. Até então não tinha nada parecido. E a mesma pessoa comentou: Friends também, porque era uma comédia leve que eu podia ver a qualquer momento, principalmente quando tinha ansiedade. Friends, a gente vai falar, acho que um pouco mais com ênfase, né? Porque aí realmente é uma série que tanto eu quanto a Raquel a gente gosta bastante, mas só para não perder a resposta do Júlio, que ele falou também de desenho animado, de desenhos animados que são séries, né? Por exemplo, os Simpsons, que, tipo, tem, sei lá, não sei quantas mil temporadas. Ele falou do Steven Universe. Você, apesar de ser uma pessoa de série, você não é uma pessoa de desenho, né? Não assisto desenho na vida, At all, assim, tipo, nenhum. At all. Eu assistia muito, mas eu nunca vi como série, apesar de concordar com o que o Júlio falou. Mas, não sei, é uma visão, assim, tipo... E os desenhos fazem parte, assim, de um lugar da minha infância, assim. Hoje em dia, quando eu procuro ver alguma coisa, eu não procuro ver desenho, tipo... eu nunca vou pensar não faz parte atualmente, no desenho. assim. Lembrando que anime, né? Anime japonês não é desenho. E aí é uma outra coisa que a gente não vai falar hoje, porque a gente vai focar em série e novela. Mais respostas, então. Vamos começar, então, com série...
pra, né, tipo, dividir bem. Friends, uma pessoa citou. Outra pessoa colocou aqui: séries de família negra tocam muito nessa relação dos negros nos Estados Unidos, mesmo comédia. Foi como minha irmã me explicou criança como havia uma segregação. E eu fiquei... E tem um emojizinho de carinha explodindo. Chaves, todo mundo odeia o Chris. Eu, a Patroa e as Crianças, que não quer o Irmão ao Quadrado. Todas essas essa séries... já é outra pessoa. Não, é a mesma. E todas essas séries são é porque as pessoas respondem na caixinha de pergunta e como não cabe, a mesma pessoa comenta em várias, aí fica difícil achar a ordem. Mas todas essas que estão aqui, né? Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, que nem quer o Irmão ao Quadrado, tudo isso são as séries que ela falou de família negra. E eu lembrei, obviamente, de Um Maluco no Pedaço, que eu amava. Lassie, quando era criança, e Grey's Anatomy na fase adulta, amo. Não tem um porquê, kkkkkk. Breaking Bad, simplesmente por ser a melhor série já feita. Muita gente fala isso, né? Inclusive você. Sim, é a melhor série já feita. Mas por quê? Tá, primeiro que na época que ela foi feita pra uma TV. Então, o ritmo dela era bem lento. O enredo dela é muito bem construído. O enredo eu conheço, assim, eu sei a sinopse. É muito bem... Sim, mas assim, o personagem principal... Gente, esse episódio vai ter spoiler. Não, só pra deixar claro. Sim. Não vai ter tanto spoiler, eu vou tentar me controlar. O personagem, ele começa como um pobre coitado, que você fica com pena e às vezes até com raiva. E aí quando você vê, ele já virou um anti-herói, e aí você fica... Gente, em que momento aconteceu isso? Mas quando ele vira anti-herói, você já tá meio que torcendo por ele. Já, super. Você tá vibrando. E aí chega um determinado momento que ele é um vilão que você fica, gente, pelo amor de Deus, alguém mata esse cara, alguém para este homem. E é surreal as interpretações, como é feito. Nossa, é brilhante. A única crítica, na verdade, tem duas críticas. Uma crítica são os estereótipos dos mexicanos. Já fiquei puto. Exato. São bandidos mexicanos, mas é aquela coisa bem... Do México? Que racista. Você não conhece esse meme, não? Não conheço nenhum meme, Daniel. Elfo doméstico? Que racista. Tá. E eu acho os papéis femininos muito fracos. Depois até cresce um pouquinho uma personagem, mas assim, é muito fraco. E outra coisa, agora lembrando, a paleta de cores deles muda de acordo com o humor. Legal, eu gosto dessas coisas. Exato. Então, assim, quando o casal, eles estão brigando ou eles não estão de acordo, as paletas são opostas. Quando eles estão de acordo, é a mesma paleta. Olha, que legal. Então, é muito legal ver essas coisas. É muito bom. E novela tem disso também, tá? Depois eu vou falar um pouquinho. Eu já assisti três vezes. A série inteira? A série inteira. Meu Deus, três Raquel. vezes. Quantas temporadas? São 5, a quinta dividida em duas partes. Ela é considerada a melhor série, não só, né, isso eu já vi, pelas pessoas, né, mas, enfim, pelo mundo. Sim. E já assisti Better Call Saul, que é uma série, né, que tem vínculo ali, 2 vezes. E o filme também, o filme só assisti uma vez porque gatilhos. Tá. Mas é isso. E também citaram a série House. House, pela forma como o personagem agia, parecia distante dos outros, mas amava eles. Engraçado, eu não consegui assistir House. A ironia dele me irritava muito. E olha que eu sou uma pessoa irônica, gosto de ironia, mas eu não consegui. Então é uma série que eu tentei e desisti. Não consegui, ele me dá raiva. E sabe quem é o cara, né? Não. É o cara... Gente, Friends. É o cara que fala pra Rachel que ela tá errada em ir no casamento pra destruir o casamento. Nossa, sei, no avião. Ai. E a última série que citaram aqui, botaram assim, Pássaros Feridos, do fundo do baú. E entreguei a minha idade. Gente, nem conheço. Cara, eu lembro, isso passava no SBT. É série? É série. Passava no SBT isso. Eu lembro do comercial, assim, Pássaros Feridos. Mas eu não sei, não faço a menor ideia do que se trata, mas eu sei que é bem antigo. Os outros comentários foram de novelas. Mas aí, antes de falar sobre as novelas que citaram, aí eu vou falar sobre as minhas séries. Como eu falei, né, eu não sou uma pessoa de série.
Eu tenho que falar das minhas, né? Não, mas você, minha filha, vai ficar aí 40 minutos falando das suas séries. Por favor, escolha algumas, tá? Porque vai ser difícil, mas eu vou pode tentar. ter 2 horas de episódio. Tá bom. A série da minha vida, Desperate Housewives. Eu amo Desperate Housewives, vi todas as 10 temporadas, tenho todos os boxes de DVDs e eu não me desfaço, porque eu tenho apego, por mais que eu não veja hoje em dia, enfim, quem é que vê DVD, mas eu gosto de ter guardado. E foi uma série que me marcou porque eu sempre sou essa pessoa, assim, que as pessoas falam, Daniel, você tem que ver série, e eu tenho uma relutância. E foi o meu ex que me apresentou a Desperate Housewives, e ele, coitado, ele penou muito pra me apresentar, porque eu ficava nessa, eu não quero começar a ver. Eu acho que eu não vi o final. Eu tenho preguiça, eu não quero começar a ver, menina. Fui assistir ao primeiro episódio. O primeiro episódio é muito bom. Eu Aquele não consegui suspense. parar. Mas assim, eu não consegui parar num nível, e na época, nós estamos falando aqui de 2010, acredito, 2009, eu baixava os episódios e alguns eram difíceis, assim, tipo, não tinha plataforma de streaming, e aí eu comecei a comprar os boxes pra assistir a série, porque eu não encontrava na internet, enfim, a internet era ruim, eu comecei a comprar, colecionar os boxes pra assistir a série. E aí consegui pegar, na época ainda passava, tava, sei lá, na 8ª temporada, não lembro agora, mas eu consegui assistir tudo de maneira que eu comecei a acompanhar a série no tempo certinho. E eu varava a noite assistindo, assim, quando eu comprei os boxes, eu ficava assistindo, amanhecia eu tava assistindo, assim, eu não consegui parar mesmo. E amo até hoje, tenho um carinho muito grande por Desperate Housewives. Você fala isso como se fosse uma coisa, tipo, única, pra mim... É o normal. Exato, então... não. Botei aqui também Glee. Glee eu comecei a assistir, acho que assisti as 2 primeiras temporadas e depois larguei de mão. Eu acho que eu me enjoei um pouco do formato. Você viu o documentário? Não. Na HBO? Não. Eu sei que a primeira temporada eu amava, comprei o CD, tocava Glee na boate que eu ia, era uma ferveção do caramba. Eu era apaixonado pelo... Eu esqueci o nome dele, gente, o Finn, eu acho. Que inclusive se matou, tadinho. Tadinho hoje não, em ele era dia... pedófilo. Não, esse é o outro. Ah, esse é da overdose. Porque Ah, tá. Porque o outro se suicidou. Não, se suicidou, Várias pessoas de O Glee documentário morreram, é sobre né, isso. Por isso Bizarro. que eu falei. Hoje em dia eu vejo You, por indicação sua, inclusive. E você até parou de ver e eu continuo assistindo. Amo You. Mas vai ter uma nova temporada? Vai. Deus me livre. Vai, eu vou ver. The Crown, também indicação sua. Viu como é que eu vejo as coisas que... Eu não vejo os filmes daquela lista, que a gente já até citou aqui no podcast, que você me deu de aniversário uma lista de mais de não sei quantos filmes, e eu não assisti, mas uma série... lista de série. Não, porque você não vai, eu não vou gastar meu tempo. E eu vou citar aqui uma série que provavelmente ninguém assistiu. Ringer. Ringer foi uma série de 1 temporada e ela foi cancelada porque foi uma merda. Nossa, Era muito com boa. a atriz de Buffy. E o que me chamou a atenção em Ringer é que era uma versão série da Usurpadora. Assim, né? Tipo, não era da Usurpadora, mas era aquela história de gêmeas, uma boa, uma má, uma toma o lugar da Passava outra, onde? não sei o quê. Não lembro, eu baixava da internet. E era a atriz de Buffy que fazia as 2 personagens. A irmã gêmea má era Siobhan, se escreve Siobhan. E a irmã gêmea boa, eu esqueci como é que ela se chamava. Mas era uma série muito boa e fiquei muito puto quando foi cancelada. Foi a única série a que eu assisti que eu me apeguei e foi cancelada. Porque só você assistia, porque só eu e minha irmã. Eu e minha irmã a gente assistia e foi cancelado e até hoje eu não sei o que aconteceu, né? Não aconteceu nada porque aqueles personagens não existem, mas assim, eu queria ter sabido, assim, porque o último episódio da primeira temporada terminou de uma forma assim meio que surpreendente e eu não sei o que aconteceu. E a outra é Revenge. Revenge eu também assisti, eu não lembro quantas temporadas teve. Mas eu lembro de assistir a primeira temporada e depois eu acho que foi uma série que ela foi meio que desgringolando, assim, foi ficando chata. E You também, assim, tipo, eu falei muito mal. O You não é que ela se tornou chata, tem muitos furos. Tá, não, mas no meu caso, por exemplo, eu adorei a primeira temporada, amei. A segunda temporada eu achei muito qualquer coisa. Muita forçação. Aí veio a terceira temporada que nossa, gostei também. E aí agora teve a 4ª ou vai ter a 4ª ainda? Eu acho que teve a 4ª. Teve a 4ª. Eu acho. Que eu gostei. Começou muito ruim, mas no final eu achei surpreendente. Eu dormi 2 vezes. E Raquel abandonou. Abandonei. E eu vou pegar esse gancho pra fazer não um teste, mas eu vi num livro que eu tenho
é uma classificação de 4 tipos de fãs de série. Eu quero ler aqui essas 4 definições, eu quero que você me diga que tipo de fã de série é você, tá? O primeiro é o... Aí vocês também, tá? Que estão ouvindo, vão prestando atenção aí e depois vocês colocam nos comentários aqui da plataforma ou lá no Instagram qual o tipo de fã de séries que vocês são. Eu tenho que anotar alguma coisa? O primeiro, não. O primeiro é o bulímico. O fã de série bulímico é aquele que quer provar de tudo. Ele compra tudo, box de DVD, baixa ilegalmente, vê a série no celular, no tablet, na televisão. E ele tem horror a que alguém pergunte pra ele assim, nossa, mas você não viu essa série? Tipo assim, ele quer ver tudo, ele quer consumir tudo. A ponto de colocar a série, aumentar a velocidade pra poder ver em menos tempo. Pula episódios e lê resumos. Tipo assim, ele quer saber de tudo, só que de uma forma assim, né, quantitativa / doentia compulsiva. Esse é o fã bulímico. Não. Tem o fã fiel, que é aquele que mesmo que a série fique ruim, ele continua a assistir. Revê as séries favoritas, fica de luto quando o personagem morre. É o fiel. Eu me identifico um pouco com o fiel. Por exemplo, You, né? A temporada ficou ruim, mas eu insisti. Apesar de que Revenge eu não insisti, então depende. Grey's Anatomy já ficou ruim umas 20 mil vezes, já não tem mais ninguém e eu continuo assistindo. Você continua assistindo. O outro fã de série é o exigente. O exigente, ele é o antigo bulímico que se curou. Então, por exemplo, ele prefere hoje em dia a qualidade à quantidade. As séries têm que oferecer surpresas estéticas, narrativas. Ele faz listas, né, Raquel? Quer apenas consumir o que for de melhor. Abandona séries que ficam ruins para não perder tempo da vida dele. Espera para ver se a série foi renovada antes de começar, para saber que vai ter continuação. Sim. E ele desconfia de tudo aquilo que é muito hypado, assim, fazendo muito sucesso. Vou desconfiar. E o último fã de série é o sobrecarregado. O que é o sobrecarregado? Ele tem saudades do tempo em que não havia streaming, que não havia download e que a gente tinha que esperar, né, uma semana pelos novos episódios. E como ele tem muita coisa pra ver agora, ele não sabe o que fazer e aí ele tem crise de ansiedade. Então o que é que ele faz? Ele acaba preferindo séries curtas, de poucos episódios, e ele privilegia os clássicos. Você não é esse, não? Eu acho que eu sou um pouco de tudo. Porque, por exemplo, no caso da Desperate Housewives, eu era meio bulímico. Eu queria tudo, queria comprar os negócios todos. Eu fiz, inclusive, o passeio... não fui pra isso, né? Mas eu fiz o passeio nos estúdios da Warner e da Universal. Eu acho que o Desperate Housewives era da Universal, não vou lembrar agora. Porque eu queria conhecer o Wisteria Lane, onde eles gravaram. Então, assim, eu sou aquele fã que, tipo... Quando eu sou muito fã, eu quero comprar as coisas que tem. Camiseta. Tá. Enfim, então eu sou um pouco bulímico. Sou fiel também por conta disso, né? Algumas séries como You, eu continuo vendo mesmo que fique ruim. Eu acho que o menos aqui é o exigente. Eu não sou muito exigente, eu gosto de um besterol. E sou sobrecarregado no sentido de preferir séries curtas, de poucos episódios, mas por conta disso, assim, de eu não ser uma pessoa... de série, eu não me considero uma pessoa de série. Então, quando a pessoa fala, você tem que assistir tal série, eu sei que a série já tem 15 temporadas de não sei quantos episódios de 40 minutos, eu não vou ver. Não vou. Eu já assisti Grey's Anatomy 2 vezes e ela tem mais de 20 temporadas. Caraca, Raquel. Caraca. Já fiz isso na minha vida. Tá, eu sou exigente. Sou a pessoa que faz listas. Sim. Até porque eu tenho que fazer meu top 10 de melhores séries que eu assisti no ano. Mas eu gosto de fazer lista, né? Você sabe. Você já fez a de 2023? Tá lá, mas eu ainda... O 2023 não acabou. Ainda não acabou. Amor. Mas quando acabar a sua listinha, me manda que eu boto no Instagram. Tá, pode deixar. Sou essa pessoa que faz listas. Abandono. Acho que eu acho ruim. Porém, eu não acho que eu prefira a qualidade à quantidade. Porque o que acontece? Tem coisas que eu vou assistir... sem prestar atenção, só deixando rolar. Sei. Então, assim, tem coisas que eu coloco falando assim, sei que não vou gostar, mas vou botar. E tipo aí... os filmes do Lifetime. Exatamente. Exatamente. Então, essa semana eu vi uma série mexicana até. Olha. Que eu comecei a curtir um pouquinho, mas assim, se tocasse o interfone ou... Você não ia nem pausar. Nem ia pausar. Tá. Então, isso acontece só pra ficar ali, sabe? Só pra ter uma voz em casa. Entra na lista? Entra na lista. Mas entra na lista também como é uma série que não me prendeu. Sim. Não é uma série que me surpreendeu, que eu falei,
vou sentar aqui, meu Deus, quando eu chegar em casa, vou ter que assistir. Não. Então, eu tenho esse conceito de exigente, mas eu não colocaria exigente. Tá. Sabe? Então, tá mais pra isso. Agora, o lance do hypado, eu concordo, mas eu sou mais assim com o filme. Se tiver todo mundo falando do filme e eu não fui uma das primeiras a assistir... Você não vê? Eu não vejo. Tem vários filmes famosos que eu nunca assisti. Você já assistiu Bacurau ou não? Assisti. Porque eu lembro que você demorou muito pra assistir muito. Bacurau, por conta disso, do hype. Exatamente, demorei muito. Só assisti porque eu tava no Telecine e eu falei, vou assistir. Tá. Mas por esse motivo. Mas assim, Harry Potter nunca assisti, Tropa de Elite nunca assisti. São esses filmes que tipo, meu Deus! Cidade de Deus. Assisti. Sim. Tropa de Elite eu nunca assisti também. Eu nunca Deveria, assisti. né? Pois é. Eu tenho vergonha dessa coisa de dizer que eu não sou uma pessoa de série, principalmente pelo fato de ser ator e dublador. Mas, gente, assim, né? Isso em tudo na vida. Eu sei, mas é uma vergonha que eu tenho, eu assumo. Mas também é uma coisa, assim, que existe em qualquer profissão, exatamente. Tipo, a gente, eu sendo professor também, eu não gosto de dar aula para criança. Eu prefiro dar aula para adulto, prefiro dar aula em curso do que em escola. Então, da nossa profissão, a gente também tem as nossas preferências. Eu prefiro assistir novela, que também é um produto onde a gente vê atores e atuações maravilhosas, do que séries. E eu gosto, obviamente, de dublar. Enfim, adoro dublar série, adoro dublar desenho, adoro dublar novela mexicana. Mas é claro que a gente tem as nossas preferências, assim, né? Tipo, quando eu sou chamado pra dublar uma parada que eu gosto, que eu consuma, porra, eu vou com uma felicidade incrível, assim, tipo, enorme. O que eu... Esqueci o que eu ia falar. Sobre séries, você tem muita coisa pra falar, né? Tem, mas eu ia falar alguma coisa... Tá. Memória. Depois pega. Só antes de te dar a palavra, e porque eu também já falei tudo que eu tinha pra falar sobre séries, vamos começar então a falar de Friends, porque a gente, né? Friends é uma série pra mim que eu sei que muita gente que tá ouvindo problematiza, porque hoje em dia realmente tem várias coisas que precisam ser problematizadas em Friends, mas Friends entra pra mim naquela coisa da série afetiva, nostálgica. Eu lembro de assistir ainda quando passava na Sony, então junto com a minha irmã, na época em que passava, então assim, não tava nem sendo reprisado ainda, tava passando normalmente. Eu lembro de assistir ao último episódio com a minha irmã, e era um ritualzinho assim nosso, tipo, passava primeiro The Nanny, que, aliás, acabei de lembrar, eu não botei aqui na lista. Eu amo The Nanny. Amo. Pra mim é uma das melhores séries de comédia. E é uma comédia... Viu o filme? Não. Não, de The Nanny? Com a atriz, mas não é a história. É a história, mas é meio esquisito. Porque é ela como The Nanny, só que é um príncipe... Não, príncipe não. É meio um cara que é meio ditador, que tem filhos. Nossa, não conheço. Nossa, passava na sessão da tarde direto. Não sei. E The Nanny é uma série muito boa de comédia. Eu acho ela uma comédia muito teatral, assim. Então me atrai também isso, uma coisa muito física, meio I Love Lucy, que eu também não sei se vocês conhecem, mas eu assistia na TV Cultura quando eu era criança. Sério? Uma série antiquíssima, em Você preto assistia? e branco. Eu assistia, amava. E passava antes de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então por isso que eu ficava esperando o Sítio. E aí sempre tava passando I Love Lucy. Aí eu vi o finalzinho. Comecei a me interessar. E aí passei a assistir ela inteira. Amava. Tinha o Rick e Ricardo. É uma série tipo, que vale muito a pena ver, porque é muito boa, assim, né? É muito, muito antiga, mas é muito boa porque a gente vê ali os primórdios ali, né? Eu acho, da comédia pastelona, enfim. Mas tudo isso pra falar de Friends. E aí eu assistia The Nanny, depois começava Friends. Então... Friends me remete a esse lugar confortável, sabe? Tipo, de estar ali com a minha irmã assistindo e me apegar aos personagens, torcer por alguns, odiar os outros. Então, tipo, aquela coisa mesmo, né? De torcida e de você comprar a ideia daquela série como se aquilo existisse, como se aquilo fosse verdade. E referências imensas que até hoje a gente usa. Você às vezes me conta uma situação, tipo aquela situação no capítulo tal, que não sei o quê. E a gente nível... A gente fala frases, né? A gente é um nível de fã de Friends que a gente se reuniu pra fazer um jogo de Friends. Ai, não lembra que eu disputando um troféu que você fez. Que eu ganhei, eu confeccionei o troféu, mas era tipo um grande quiz de Friends que, assim, foi muito maneiro, porque a gente fez decoração. As comidas típicas. A gente foi pro centro da cidade procurar tema de coisinha pra decorar de Friends. Sim. Foi muito legal. Foi. O meu é a mesma situação. Eu assistia quando passava na Sony.
Eu lembro que foi a primeira vez que eu maratonei alguma coisa na minha vida, que antes de ir pra Warner, eles maratonaram. Uhum. E aí eu não queria dormir. Eu lembro. Porque passava e tinha episódios que eu ainda não tinha visto, os mais antigos, né? Nossa, eu fiquei assim de, meu Deus, eu que coisa maratonei maravilhosa. mesmo quando eu comprei o quê? O box de DVD que eu tenho até hoje. Ali eu maratonei, um atrás E do aí eu assistia na Warner com o meu pai. Era sempre 2 episódios. Um anterior repetiu da semana anterior e na sequência era o inédito. Então a gente fazia isso, era sempre quando ele estava jantando e tudo mais. Então a gente assistiu Friends, era ritual mesmo. Eu ia pra rua brincar e tal. Eu imitava a Rachel na hora de chorar. E pra xingar, eu também xingava batendo as 2 mãos, né? Pra não dar dedo. Depois eu comecei a dar dedo, né? Mas tudo bem. Não mostrar o dedo do meio, enfim. Exato. Que quem não assiste Friends não sabe do que a Tinha gente tá falando. um outro gesto pra substituir, né? O dedo do meio pra não parecer vulgar. Exato. Eu era conhecida já quando pequena como a garota que gostava de Friends. Tanto que anos passados tinha um menino que ele se mudou. Ele foi pra Volta Redonda. E assim que começou o Facebook, ele me adicionou. Uhum. E aí ele mandou, e aí, ainda assistindo Friends? Foi a primeira coisa que ele perguntou. E a minha pergunta foi, e aí, ainda andando de skate? Tipo... E ele respondeu, sim. Eu falei, eu também. Então, são coisas que ficam. Sim. Eu sou conhecida por gostar de Friends, mais por algo emotivo, afetivo. Sim. Então, assim, eu entendo a importância de Friends por uma geração inteira, mas eu também tenho noção que a melhor série não é Friends. Claro que não. Mas você sabe que eu, assim, nos primórdios da internet, assim, quando começou o Orkut, rede social, que eu fazia parte da comunidade de Friends, eu sempre tive isso na cabeça, como fosse como a grande série da minha geração e que todo mundo gostava. Quando eu comecei a ler comentários na internet das pessoas criticando Friends, no início eu não entendia. Eu falava, meu Deus, como assim? Existem pessoas que não gostam de Friends. Pra mim... Hoje em dia, claro que eu entendo. Mas é tão forte pra mim, Friends, que é tipo Chaves. Friends tá pra mim no mesmo lugar de Chaves e Chapolin. Talvez Chaves e Chapolin até um pouco mais, mas como era uma coisa assim, não tão série... É uma série, mas ao mesmo tempo não é, enfim. Mas tá pra mim no mesmo lugar, assim. Chaves e Chapolin um pouco mais por conta de infância, mas Friends tá ali como a minha primeira grande série da minha vida. A Friends também tá assim pra mim. E eu lembro que eu tinha intervalos entre uma aula e outra na escola. E aí, quando não tinha nada que fazer, eu pegava um caderno e tentava montar a história da Rachel e do Ross. Tipo, quando eles se conheceram. E aí eles terminaram por quê? Não, foi porque ela ficou com... Não, foi ele que ficou... Então eu escrevia isso. Eles estavam dando um tempo, né? Estavam. Sim, que bom. Sim, mas dar um tempo não garante que você trai a pessoa. Mas se você tá dando um tempo, não é traição. De um dia... Estavam dando um tempo. Não, amor. Se você dá um tempo e você fica com a pessoa... Não, olha, eu vou dizer... Eu não volto com você. Tá, se você... Não, essa questão do... Se você dá um tempo com o Júlio e o Júlio ficar com alguém, você não vai ficar chateado? Eu vou ficar chateado, mas eu vou entender que nós estávamos dando um tempo. Não. Sim. E essa discussão é tipo Dom Casmurro, né? Capitu traiu ou não o Bentinho? É a versão... Não, também acho que não. Mas no caso do Ross, eu odeio o Ross, você sabe disso. Apesar de que eu acho que ele me irrita muito, porque eu me vejo muito nele, e isso é uma questão de análise. Mas nessa questão, eu defendo o Ross. Pra mim, eles estavam dando um tempo, mas enfim, não vamos... Mas ele é ultra machista também. Ele é um babaca. Sim. Só voltando ao lance de as pessoas acharem que eu gosto muito de Friends... Me convenceram a assistir How I Met Your Mother justamente comparando isso. Sim. De, olha, pra mim... Você gosta de Friends, então... Exatamente. Pra mim, tá Seinfeld, How I Met Your Mother e Friends. Eu sabia que Seinfeld em primeiro lugar. Em primeiro lugar pra essa pessoa, então não questionei, porque eu sabia. Mas quando essa pessoa falou Seinfeld, How I Met Your Mother e Friends, eu falei, tá, vou ter que assistir How I Met Your Mother e desculpa...
Não tá. Não tá. Realmente Você falando de Seinfeld, eu me lembrei de Will and Grace. Como é que eu pude esquecer? Assisti Will and também. Grace, amo Assisti. Anastasia Beaverhausen. Amo Will and Grace. E claro, falei de Chaves e Chapolin e na hora também me remeteu a uma outra coisa de infância, que era os meus horários de almoço. Eu estudava Sim. de tarde, então eu almoçava vendo Blossom, no Idem. SBT, amava Uou! Uou! Amava Blossom, e depois começava Chapolin, aí era a hora que eu tinha que ir pra escola, eu não via Chapolin. E tinha também, né, no SBT, também já me remete a uma coisa também infantil, que é Punk, a Levada da Breca, que é uma série e que eu gostaria hoje de rever maratonando, porque eu acho que o SBT meio que transmitia a la caralho, fora de ordem, e eu queria entender ali a historinha da Punk. Comigo a série é muito surreal isso. Comigo a série começou tão antes que eu tenho uma boneca até hoje que se chama Brenda. Que eu botei o nome da boneca. Barrados no Baile. Exatamente. Só que assim, eu era tão pequena, mas tão pequena que quando eu assisti Barrados no Baile, a personagem que eu achava que era a Brenda não é a Brenda. Não é a Brenda. A Brenda é outra. Uhum. Então assim, provavelmente eu achava uma pessoa bonita. E pra você ela Ela era era Brenda. protagonista na minha cabeça e eu coloquei o nome da boneca de Brenda. E eu assisti Barrados no Baile depois, na Sony, e fizeram uma versão atual, que é 90210. Também passava no Sony, parou de passar na Sony. E aí eu fui buscar o final no YouTube. E aí o final tava meio cortado, eu fui tentar baixar pra ver o final do 90210. Sim. Só por conta disso. Então, assim, a louca da Agora série. vem cá, o que você acha que te atrai no gênero série? É o quê? É a agilidade das coisas? É o formato do episódio? É o quê? Aí é que tá, eu comecei a assistir série antes de saber o que era série. Então, Buffy, Blossom, Gilmore Girls, Friends. A única coisa que eu entendia do Friends sai toda semana. Quando é época de festa comemorativa, reprisa. Sim. Era só isso que eu entendia. Eu não entendia que acabava uma temporada, a gente tinha que esperar. Isso pequena, né? Sim. Que a gente tinha que esperar e começar outra. Então, eu simplesmente assistia. Exato. Então, não tinha isso. Agora, já crescida, o que me atrai? Bom, primeiro que normalmente os cenários não são cenários. Então, grandes partes são em casas mesmo, quando é filmado em casa. Na rua é na rua. E quando são cenários grandiosos que você não percebe que são cenários. Por exemplo, não tem a quarta parede, quando for ser filmada, vai ter uma quarta parede. Em algumas. Por exemplo, Friends, a gente nunca sabe vê. Que tem. Exatamente. A rua nunca era rua, inclusive. A rua nunca era rua. Mas Friends era uma série dos anos 90. Já é outra pegada. Sim. Agora, você vê Grey's Anatomy. A câmera, ela vai dar o 360. Entendi. Não vai ser aquela coisa fechadinha. Estática. Exatamente. Então, tem isso. Tem o lance de ser capítulo. E isso é uma coisa meio novela, né? Então, a novela agora tá mudando. E eu lembro da Verdades Secretas, que quando mudava a câmera... Então, assim, era o... Acho que esse é o nome do ator. Johnny Massaro? Não. Que Johnny Massaro? Johnny Massaro na segunda. Ele fez Verdades Secretas. Ah, mas segunda. Tô O falando da Raj. primeira. Exato. Rodrigo Lombardi. Obrigada. Quando ele tava falando, a câmera tava atrás dele pegando a mulher. Sim. E aí, quando ia pegar ele, já mostrava um ângulo que, se fosse numa novela tradicional, já não mostraria. Entendi. Entendeu? Então, eu ficava pensando, gente, eles devem ter gravado essa cena... Gravam. Umas 5 vezes. Sim. Só pra pegar todos os Eles ângulos. gravam a primeira... Né, normalmente são 3. Grava a parte pegando uma pessoa, depois o outro ator e depois um plano geral. Então, isso eu gosto da série. A diferença também de capítulo e episódio. Eu gosto do episódio que ele é fechado. Sim. Então, o que aconteceu naquela trama vai ser solucionado naquela trama. Dependendo da série, os diálogos.
Essa coisa de não ter um vilão e não ter uma pessoa boa, isso me irrita muito, porque todo mundo é cagado. Acho que era por isso que eu gostava tão de Rebelde. Sim. Que o bonzinho fazia besteira, a malvada fazia coisa boa. Malhação, você via? Todas. Porque Malhação era meio assim, né? Não. Tinha sempre a mocinha da temporada e a vilã da temporada, não? Então, era? Era assim não era como que nem novela. Mas não era que nem Rebelde, que nem você falou. Ah, sim, você tá dizendo que não era como Rebelde. É. Sim, não era como Rebelde. Em Rebelde os Era personagens como novela. eram mais... Mas era isso, eu assistia novela. Sim. Eu não tô dizendo que eu não assistia, Sim. mas assistia. Sim. Então, por isso que eu gostei mais de Rebelde. Porque Rebelde eles bebiam álcool. Sim. Nos outros eles pediam suco verde. Desculpa, mas... No Gigabyte. No Gigabyte. Então tinha isso. Gosto da atuação também. Eu acho as atuações... Depende muito da atuação, mas assim... Na novela, depende também... É tudo muito generalizado, né? Mas na novela eu consigo ver que o diretor pediu pra pessoa andar pra frente, virar de costa, Você falar nota alguma mais a direção na novela. Exatamente. Então, mas não é assim, quando o ator é meio ruim, não? Não, mas você tá conversando comigo aqui, certo? Sim. E aí você vai me dizer alguma coisa que vai me chocar. E aí eu vou virar de costas, eu vou ficar tipo... Tá, entendi. Desculpa. Mas não é toda novela isso. Exatamente, Tá. não é toda novela. Isso é da direção. Exato. E na série, eles vão continuar falando um de frente pro outro, não vai virar de E a costas. câmera que se vire. E a câmera que se vire. Então, tem isso também. Eu acho que a novela, pra mim, cai um pouco na questão afetiva, óbvio, porque eu fui uma criança noveleira, fui uma criança de novela do SBT e assisti a novela das 8 Eu também da Globo. assisti Pícara Sonhadora. Pícara Sonhadora eu já não assisti. Nossa, eu adorava Pícara Mas Sonhadora. era isso, assim, eu era uma criança meio SBTista, mas assistia a novela das 8 da Globo, né, que hoje em dia, sei lá, seria das 9, das 11, sei lá. Pícara Sonhadora, ela morava numa shopping. loja, numa loja. Gente, Eu sei a história. eu amava essa novela. Lá, Pérola Negra eu também gostava. Pérola Negra eu gostava, mas, gente, assim, é uma novela que eu vejo, porque eu faço parte de algumas comunidades de novela no Facebook, eu vejo as pessoas falando de Pérola Negra, exaltando muito. E assim, é pura nostalgia, é pura questão Você de assistiu afeto. de novo? Porque a novela é uma merda. Os cenários são uma merda. As atuações, algumas são boas, mas outras são, assim, muito toscas. O SBT ele tentou uma época fazer novelas e o único grande acerto do SBT pra mim é Éramos Seis, que inclusive eu coloquei aqui na minha listinha de novelas que me marcaram. Éramos Seis é um primor de novela. Foi dirigida pelo Edivaldo... Eu não vou saber quem é. É um cara de cinema aí, enfim. Foi dirigida por ele, a trilha sonora é maravilhosa, os atores são maravilhosos, tem Irene Havas, tem Otton Bastos. Enfim, é uma novela, é um novelaço. Tem um Caio Blá pequenininho, é um novelão. Depois o SBT caiu nessa de fazer remake de novelas mexicanas ou de novelas argentinas, como é o caso do Pérola Negra. Pérola Negra é argentina. Eu sei. O que eu ia falar quando você tava falando de ser ator e não gostar de... sei lá o quê. Eu lembrei, o Caio Castro, tá, não é um exemplo de nossa, que é atuação. Ele não vai a teatro. O Caio Castro, essa declaração dele, quando ele deu, muitas pessoas começaram a, né, tipo, nossa, criticaram pra caramba. E eu fui uma delas. Mas depois eu comecei a relativizar o seguinte, e pelo amor de Deus, gente, eu sou um defensor fidagal do teatro. Nossa, mas hoje enfim. você tá, hein? Mas eu sou uma pessoa erudita, eu sou inteligente pra caralho, Raquel. Eu sou letrado, né? Eu sou formado em letras. Mas enfim, o Caio Castro, ele deu essa declaração que eu acho que foi infeliz em certo ponto. Só que aí depois eu fiquei analisando e eu acho que cai naquela coisa da preferência que a gente citou aqui. Eu sou professor e eu prefiro dar aula pra criança, não sei o quê. E outra coisa, eu acho que no caso dele fica mais grave, porque o teatro é a base, né, de qualquer atuação. Você quer ser ator, você vai fazer teatro. Só que Glória Pires nunca fez uma peça na vida dela. Glória Pires foi uma criança que começou na televisão e que nunca fez teatro.
Quem é que tem a pachorra de criticar a Glória Pires por não fazer teatro, por não ser uma atriz de teatro? Ninguém. Ela é uma atriz foda, uma atrizona de televisão. E aí, entendeu? Beleza, não estou comparando Caio Castro com Glória Pires, pelo amor de Deus. Caio Castro, eu acho ele um ator podre. Todo personagem dele é igual, a mesma merda que ele faz. Mas, sabe, ele deu essa declaração que eu achei infeliz, mas depois eu fiquei pensando, bom, ele prefere fazer televisão, ele prefere fazer cinema, ele não gosta de teatro, enfim. Então, foda-se o Caio Castro e viva a Glória Pires. Só que aí falando da minha questão com novela, cai nessa coisa de eu lembrar da minha avó, ficar vendo novela do SBT, eu era fã da Thalia, então havia todas as Marias dela, Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, depois veio a Rosa Linda. A Usurpadora é uma das grandes novelas da minha vida, assisti todas as vezes em que passou no SBT, depois foi pra Globoplay, assisti, maratonei tudo no Globoplay, então eu tenho um apego muito grande. Agora é óbvio que eu tenho as minhas críticas. As atuações, e aí eu vou falar especificamente de novela mexicana, é uma atuação que ela é particular. Ela é própria daquele estilo de novela. É uma atuação... Você não tem como comparar as atuações de novelas mexicanas, pelo menos das antigas, hoje em dia, as atuais, eu só assisto as que eu dublo, e infelizmente são poucas. É diferente. A atuação de novela brasileira, ela é mais realista. Quanto mais verossímil, quanto mais realista, melhor. As novelas mexicanas, principalmente as antigas, não têm esse compromisso. Então é uma coisa completamente conto de fadas, completamente surreal. Se você tem uma vilã, ela não é um personagem esférico, com problemáticas e você entende aquele personagem e um dia você se apega, no outro dia não. A vilã, quando ela é vilã, ela é ruim 100% das vezes. E a mocinha é 100% boa. O que dá ódio, porque ninguém é 100% bom. Então, mas é isso, não tem esse compromisso com o real. Os personagens, eles são mais planos. O mocinho, ele vai ser sempre o idiota, manipulável. Vai ter lá, tem personagens típicos, assim, né? Que cumprem ali o seu papel, a sua função, mas que não tem muitas camadas. Hoje em dia isso está mudando. E eu acho que muda um pouco por conta do boom das séries. Porque como a série tem uma coisa... Assim como a novela tá mudando. Assim como a novela tá mudando, né? Uma eu acho que puxa um pouco das características da outra. Eu sempre vi a novela como uma coisa mais longa, mas que tem um fim, uma obra aberta, então eu acho que deve ser dificílimo fazer novela, porque o seu personagem pode começar de um jeito e, de acordo com o público, ir mudando ao longo da novela e você terminar aquele personagem de outro. Mas a novela, a gente sabe que ela vai ter um fim ali, vai ter uma tentativa de encerramento. A série, ela já tem um quê mais comercial, que a novela também tem, mas eu acho que a série tem mais, porque ela vai sendo renovada de acordo com o sucesso que ela vai fazendo. E nessa renovação, eu acho que é muito mais perigoso para o roteirista, para o escritor da série, perder a mão do que o da novela. Porque o da novela, ele sabe que aquilo vai durar pelo menos uns 8 meses só. Então, ele tem mais capacidade de fechar de maneira bem. Depende da série. A série não, cara. Não, mas depende da série. Tem série que o escritor, o roteirista fala, vão ser 5 temporadas. Ah, mas tá bombando. Serão 5 temporadas. Então, o Succession, que foi 3 temporadas... Mas aí acaba as 5 temporadas, aí tem um spin-off, aí tem não sei o quê. Mas tem uns que falam, não vou fazer. Acontece. Mas é difícil, né? Você dizer não pra dinheiro. O Dark, que é uma série alemã, são 3 temporadas. A série bombou. Tipo, é muito boa. Foram 3 temporadas, porque faria sentido ser o número 3, porque são 3. Enfim, foram 3. O diretor e o roteirista, até um ator da série, fez uma puta série da Netflix, pelo menos é o que eles achavam, com puta dinheiro, tanto que teve a série, depois teve um making off que foi divulgado logo que foi divulgado o final da série. Já foi cancelado, obviamente. A série é uma merda. Sim. Então, assim, ele poderia ter feito alguma coisa relacionada a Dark. Mas ele preferiu fazer outra coisa e se ferrou. E tem o caso célebre, né, que eu não assisti também, mas que todo mundo fala, que é de Lost, que começou muito bem e que o final foi ridículo. Sim, a série foi desgringolando. Eu defendo. Você defende o quê? O final e... Defendo. Assim, eles deveriam ter explicado isso pra gente. O final nunca foi sobre responder os mistérios.
A gente comprando essa ideia que nunca foi pra responder, dá pra assistir e entender o final. Agora, você assiste uma série em que criam-se fóruns de discussão do que... Fanfic. Exato, do que vai ser aquele mistério no final. E aí? Não vai me responder? Uhum. E o urso polar que aparecia na ilha? Foda-se o urso polar que aparecia na ilha. A questão não era sobre isso. A questão era mais sobre crer bem, mal, sobre fé, sobre outras coisas. Então, hoje... Você defende. Hoje eu defendo. Mas na época ficou puta. O quê? Nossa, eu assisti, eu ficava repetindo. É isso? É isso? E ficava repetindo o que tinha acontecido, que eu não vou dar spoiler, porque vai que alguém nunca assistiu Lost. E Lost é uma das séries que, assim como o canal Lifetime, não tem nada pra fazer, não tem nada pra assistir, precisa fazer comida, coloca no XN, tá passando Lost. Tá sempre passando Lost. Deixa lá. Então é uma série que hoje você eu defendo. Assim, hoje eu defendo, sim. Mas, uma série que bombou e eu não assisti. Game of Thrones. Nem eu, e nunca vou assistir. Eu nunca vou assistir. Eu nunca vou assistir. Mas não é porque... Não é preguiça. Não é preguiça. Exatamente. Não, o meu eu poderia ter começado a assistir quando todo mundo tava falando. E aí eu falei, a minha preguiça se identifica, se intensifica com as pessoas falando mega mal do último episódio também, que todo mundo fala, é uma coisa unânime. Todo mundo que eu conheço que assistiu essa série fala que o final foi uma porcaria. E agora mesmo que eu penso, gente, eu vou assistir pra quê? Pra eu não gostar do final? Aquele, né? Maria vai com as outras. Mas me dá preguiça e aí eu fico o meu são muitos reis, muitas histórias, muito não tô afim. Agora eu quero falar uma coisa sobre novela, que aí tem a ver com, tipo, identidade, e me lembra um pouco o que o Júlio falou lá no início, na caixinha de resposta dele sobre Buffy, saindo do armário, não sei o quê. A minha primeira diva gay, a minha primeira grande identificação como criança viada, Natasha, da novela Vamp, que, se eu não me engano, é de 1990. Se foi de 1990, isso significa que eu tinha 4 anos, ou seja, eu já era viado com 4 anos, porque eu achava a Natasha de Vamp, assim, não era aquela coisa assim de, meu Deus, que mulher gata, eu quero pegar. Não, eu quero ser a Natasha. Eu quero botar aquela capa preta e fazer uma performance em Veneza, que nem ela faz no primeiro capítulo, com as pombas voando. Não lembro, só lembro e ela do se álbum. transformando em vampiro. E a Patrícia Travassos, que fazia a Mary Matoso. Eu achava aquela mulher acho ela, adoro ela. Mas ela, como a Mary Matoso, ela era engraçadíssima. Ela fez a... Minha Mãe é uma Peça? Ela é a tia? Ela é a tia Iesa. Não, a Iesa não. Ela é a outra, que mora em Nova York. Não, sim, eu imaginei. Sim. Eu amava, eu tinha um álbum de figurinha, eu brincava que eu era vampiro com a minha irmã, enfim, eu era fã da Cláudia Hanna. Eu parei de, segundo relatos, porque eu não lembro, eu parei de chupar dedo porque falaram que se eu continuasse chupando... Você ia... Porque a Natasha, ela dormia chupando o dedo. Eu ia crescer, dormia num caixão, eu gente, eu achava o máximo, o caixão dela era todo acolchoado por dentro, gente, era... Eu sou bem mais nova que você, né? Pois eu não lembro. Coloquei aqui também outra novela da minha vida que eu classifico como a novela da minha vida, que é A Próxima Vítima. Eu tenho um interesse muito grande, já falei isso em outros episódios, sobre true crime, crimes, investigação, suspense, eu amo isso tudo. E A Próxima Vítima foi, eu acho, a primeira grande novela policial da Globo. Então, tipo, claro, sempre teve essa coisa de morte, quem matou fulano, mas na Próxima Vítima a gente tinha um serial killer que tinha toda uma justificativa ali, uma história meio macabra por trás, e ele matava de acordo com a lista do horóscopo chinês. Eu achava aquilo, assim, inacreditável. E eu sou tão fã de A Próxima Vítima que eu sei Tá bom. que o roteiro da novela foi mudado, óbvio, né? De toda novela eu acho que isso acontece, e algumas vítimas foram sendo mudadas ao longo. Então, a lista original das pessoas que iam morrer não corresponde à lista final. Eles inventaram... Você sabe qual é? Eu tenho certeza. Assim, eu nunca vi nenhuma entrevista com o autor da novela, mas que é o Silvio de Abreu, mas eu sei o que é, eu sei qual é. Meu sonho é se encontrar com ele e dizer, vem cá, a lista original dos mortos da Próxima Vítima é essa, não era? Então é a grande novela da minha vida. E eu me considerava noveleiro, mas eu nunca mais assisti novela, nunca mais me prendeu. A última foi realmente Avenida Brasil, que é um grande clássico. Não, já assisti. E antes da Avenida Brasil, a novela que mais me prendeu, e eu gostaria de falar aqui também, é A Favorita. Porque A Favorita foi a primeira grande novela, na minha opinião, da Globo,
que reuniu características que eu sempre gostei e que são de novelas mexicanas. Eu sempre quis ver uma novela na Globo como A Favorita, que era uma coisa muito mexicana pra mim e que a Globo não fazia. E que quando começou A Favorita, eu falei, caralho, é isso, assim. Foi A Favorita que não repetiu? A Favorita repetiu. Não, o último episódio. Que tinha coisa do passa na sexta e reprisa no sábado. Sim, mas não lembro. Teve uma novela que não repetiu? Que não repetiu. Não lembro. Que não entregaram a tempo e aí essa novela não repetiu. Não lembro disso, pois não. É. Não sei, acho que não foi A Favorita, não. Mas A Favorita foi uma novela, assim, um novelão que, claro, tem lá os seus furos, que também muita coisa mudou por conta do Ibope, eles acabaram revelando quem era a assassina antes. Mas é isso, né, gente? A novela tem essa desculpa de ser uma obra aberta, então é óbvio que os atores começam a novela de um jeito, sem saber ainda muito bem, é diferente de um filme, né, que você tem todo um preparo ainda antes de trabalhar o seu personagem, tudo. A novela não tem muito isso, então começa de uma certa forma e termina de outra. É completamente normal, mas eu vou defender sim. E não posso deixar de falar de Vale Tudo, que é uma novela de 1988, mas que é atualíssima, está na Globoplay. Nunca vi. Assistam, porque é maravilhosa, Raquel. É maravilhosa. É impossível alguém não gostar de Vale Tudo, Uma cara. novela que impossível. eu vi que é muito antiga e eu fiquei apaixonada é o Dono do Mundo. Eu lembro, com o Antônio Fagundes. Nossa, e a abertura era maravilhosa. do Charlie Chaplin no... Que novela boa. Eu lembro. Eu não lembro, eu assisti no Vivo. Eu sou um grande defensor das novelas dos anos 80, mas eu sou uma pessoa saudosista e nostálgica, então eu vi a privilegiar. novela com a minha tia. A gente brigava pelo controle remoto, porque ela que buscava a gente na escola e ela ficava lá em casa pra dar a janta e ela queria ver novela e a gente queria, no caso meu irmão queria ver desenho. E aí era briga pelo controle, ela fazia cosquinha. E hoje em dia ela não assiste novela e quer assistir séries. E aí a gente fica sacaneando de tipo, a gente queria trocar de canal pra ver as séries. Sim. E hoje você não quer ver a novela. Então, como é que as coisas mudaram? Aí, ó, as novelas que foram citadas na caixinha de perguntas. Avenida Brasil, uma pessoa respondeu, amava Cabocla, fui ver os atores num evento que teve. O Daniel de Oliveira elogiou os meus olhos. Paraíso Tropical. Por mim, só reprisava Mulheres Apaixonadas e O Cravo e a Rosa. Ai, eu odeio Outra essa novela. pessoa, Empreguetes, né, novela cheia de charme. O Clone, Laços de Família. Aquela novela das 7 que tinha a robô que tocava piano. Não faço ideia. Minha irmã comentou, A Viagem, tinha medo de parar no mesmo lugar que o Alexandre e tinha crush na Cristiane Torlone. Laços de Família, lembro de ver a capa com o CD do Janequine e amar. Páginas da Vida me marcou num momento pessoal delicado na minha vida. A gente cai naquela coisa da época, né, que a gente assiste. Cabocla, novelinha com cara de avó, tarde, cafezinho na mesa. Sim, todas as novelas das 6, né? Vale Tudo, sempre tive vontade de assistir por tudo que falaram e ao ver no Viva, adorei. Avenida Brasil foi uma das únicas novelas que eu sentia vontade de ver todo dia e ficava bolado se não visse. Maria do Bairro remete à infância, a gente, até depois nas brincadeiras e piadas. Que mais? Sempre fui noveleiro, mas me marcou demais A Favorita como a primeira que acompanhei todo dia. E também As Mortes. A Viagem, lembro de assistir com você e com a Dinda quando eu era pequena. Essa é minha prima que comentou. E uma pessoa falou assim, eu me identificava com a personagem da Camila, de Carolina Dickmann em Laços de Família, Nossa. porque eu era apaixonado pelo Reinaldo Gianecchini. Me romantizava com ele. Quando ela fica doente e precisa raspar a cabeça, eu pensei que ela tinha contraído HIV e por isso precisou raspar. Era uma criança completamente desinformada, mas chorei bastante nessa cena. E eu vou aproveitar esse gancho Ela era muito chata. para falar com você, senhor Adalberto, Thiago que está me ouvindo, Thiago Adalberto, me desculpa, esqueci o seu nome, que você é um grande defensor de Manuel Carlos e eu vou falar mal de Manuel Carlos aqui. Tá, eu vou ficar chateada porque pra mim a melhor novela é Laços de Família. Pelo amor de Deus. Gente, Manuel Carlos. Sim, é uma sociedade toda branca que mora no Leblon. Mas é um texto surreal. Você gosta, você que fica criticando novela mexicana. Cara, você já parou pra pensar, já parou pra analisar os textos do Manuel Carlos? Tem uns que são surreais. Tem textos dele que, assim, ele traz cenas didáticas que me irritam. Assim, gente, ele quer fazer um negócio
católico. E ele faz umas repetições que são completamente chatas, porque assim, beleza você querer que a sua personagem principal se chame Helena, mas é sempre a mesma merda. A porra da Helena vai ter uma filha mimada chata pra caralho, que era a Joyce ou a Camila. Não, a Thaís Araújo não teve uma filha mimada chata pra caralho. Mas você sabe o que aconteceu na novela da Thaís Araújo, né? Que a gente também pode problematizar aqui, porque no capítulo do que passou no Dia da Consciência Negra, a personagem da Thaís Araújo foi esbofeteada pela Dalília Cabral. Ela era Helena e botaram a garota de joelhos. Manuel Carlos, sinceramente, extremamente racista. Você sempre vê, assim, uns textos completamente absurdos, umas falas completamente absurdas que a gente problematiza Friends, as pessoas problematizam Friends, mas eu não vejo problematizarem as novelas de Manuel Carlos. Ele no TikTok, as pessoas no TikTok meio que revivem cenas de novela e postam trechos, eu só vejo elogios. E, assim, é um negócio que eu acho muito surreal, independente de ser, mas ele tá retratando o Rio de Janeiro do Leblon, que a realidade é essa. Foda-se, meu bem. Eu não, a realidade não quero... não é essa. Eu também acho que não, então, apesar de que... Não, eu tô falando na realidade do coisa maravilhosa e vamos andar todos no calçadão e tomar uma água de coco. Aí ele sempre quer fazer um episódio, assim, pra chocar. Sim. Vou mostrar a grande realidade do Rio de Janeiro. Aí bota um tiroteio. Gente, em presença de Anitta, que eu li o livro, que é de um autor chamado Mário Donato, e o Manuel Carlos fez a adaptação de Presença de Anitta. Porra, primeiro episódio de Presença de Anitta é o quê? Tiroteio na cidade grande. Sabe, é sempre a mesma merda. Tipo assim, ele parecia, né, porque ele não faz mais novela, que era aquela pessoa completamente alheia da realidade do Rio de Janeiro e que acha que tem uma visão de Rio de Janeiro, do Leblon, e aí ele quer fazer um episódio, então, vamos botar aqui um tiroteio. E é aquela coisa completamente artificial que também a gente vê um pouco nas novelas da Glória Pérez, porque sempre tem um núcleo pobre do subúrbio, que a gente vê... Gente, ela colocou... Tem uma novela dela que se passa... que o núcleo pobre dela é em Vila Isabel. Vila Isabel não é aquilo que ela mostrou. Tem o outro, no Clone era São Cristóvão. São Cristóvão não é aquilo. Então, assim, essas pessoas são autores, eles deveriam pesquisar mais. Sempre tem uma gafieira na Glória Pérez. Vai lá, parece que nunca foi na porra do subúrbio e acha que é aquilo. Aí faz uma coisa extremamente caricata, estereotipada. Beleza, é novela, não tem que ser a realidade. Mas aí que tá. Diferente da novela mexicana que não tem esse compromisso com a realidade, a da Globo faz que tem. Sabe? E aí fica uma coisa completamente artificial. Eu gosto, por exemplo, de uma Avenida Brasil, que é do João Manuel Carneiro, mesmo autor da Favorita, que ali você vê o subúrbio se identificou com a Avenida Brasil. O Brasil se identificou com a Avenida Brasil por isso. Ali realmente você tinha personagens ricos mostrando uma realidade casos de subúrbio que realmente existem, e de uma forma muito mais rica e com um texto muito mais primoroso do que o Manuel Carlos da vida, que é a historinha pra boi dormir. Você assistiu Paraíso Tropical? Assisti. Você gostou? Eu assisti na época que passou, não lembro o ano, eu lembro de gostar. Mas hoje em dia, eu não sei, assim, tipo... quando eu assisti, eu não tinha essa visão. Pode ser que eu assista hoje e ache uma merda. Não, o que eu ia dizer, você criticando Manuel Carlos, Glória Pérez, enfim... eu nunca tive essa coisa de autor favorito. Eu tenho. João Emanuel, Silvio de Abreu. Tanto que... Deuses. Várias novelas eu não sei quem escreveu. Todas as Flores é João Emanuel Carneiro. Viu? Não faço ideia. Se ele aparecer aqui, batendo nesse cabine, eu não Marido vou saber quem do Carmo Della Vecchia. Descobri há pouco tempo, mas não sei a cara dele. Tá. Não sei a cara dele. Então, assim... Eu não tenho essa coisa do... o diretor X. Sim. O Laço de Família me marcou que eu tava me tornando adolescente e a gente descia pra conversar e tal com os meninos, as meninas ali. E quando tocava a abertura, cada um ia pra sua casa pra ver a novela. Então, é a mesma coisa que Friends. É algo mais afetivo. Mas... Tem os 2 CDs até hoje na casa dos meus pais. O nacional... E o... Internacional. O internacional. Minto. Mulheres Apaixonadas, que eu tenho nacional e internacional. Tá. Esse eu só tenho com o Reinaldo Ginettini. Que é o internacional. Eu tinha. Então, assim... Tem todas essas críticas? Tem todas essas críticas. Mas é a coisa do... Eu sei. E também, afetivo. assim... E eu sei por que as pessoas vivem. E ele me lembra muito... A gente gosta de ver essas situaçõezinhas. A gente gosta de ver vida de rico. A gente... Não vamos negar aqui que todo mundo gostaria de ter... Não, hoje em dia tá mais na moda ver ricos ferrando. Sim, que bom, graças a Deus.
Mas nessa época, e a gente tá falando de 2000, porque Laços de Família é de 2000 para 2001, era Sim, isso, foi uma tem o novela... Ano Novo uma novela da Helena. E posso falar... porque chega cartomante falando que vai acontecer alguma coisa na vida dela. Nossa, que clichê, meu Deus. E acontece. Em Fascinação tem a mesma coisa. Eu gosto muito de Fascinação, Eu já vi também. mais de uma vez. Eu também. Esqueci o que eu ia falar. Eu, como uma adolescente, assistindo Laços de Família, aquele beijo da Vera Fischer com o Reinaldo Gianecchini, aquela língua passando... Gente, foi a primeira vez que eu vi uma língua na TV brasileira. Isso me marcou de Mas uma isso você forma. agradece ao diretor e não ao Manuel Carlos, que ele não tava nem ali no momento que a cena foi Mas gravada. é isso que eu tô falando, eu não agradeço a ninguém, amor. É isso, é sobre isso. Eu não defendo o Manuel Carlos, eu Mas não então, defendo, a gente entendeu? gosta, e eu via Laços de Família na época, e eu lembro de adorar. Mas é isso, Eu assim, não, a eu gente se era de uma reprisar, eu vou época que o que a gente quer na vida? Todo mundo quer ser padrão, ter uma vida padrão, ter filhos Agora, três coisas que eu quero morar falar. no Leblon. Só que é disso. Hoje em dia, eu não entendo ainda colocar o Manuel Carlos no pedestal, quando a gente deveria Não, eu estar não boto. problematizando muito e vendo a grande mudança que aconteceu nas novelas, assim. Porque isso é uma coisa que acho que até as novelas mexicanas ainda mantêm. Você sempre tem a família rica ali na parada e os outros núcleos ao redor. A história principal sempre era com a família rica. Só que hoje em dia eu acho que isso mudou um pouco. Não posso afirmar com total certeza, porque, como eu falei, não acompanho mais novela. Mas eu acredito que alguma coisa mudou depois da Avenida Brasil. E a sementinha da Avenida Brasil... a Avenida Brasil germinou com a sementinha plantada pela Favorita em 2008, com João Manuel Carneiro. Ele trouxe essa coisa mais séria, eu acho. Cada capítulo de A Favorita terminava de uma forma que, assim, era... Caralho! Era uma reviravolta. E aí você tinha que ver. E ele fez isso em quase todos os capítulos. Em Avenida Brasil, ele fez em todos os capítulos. Sim, mas o que ele falou? Bom, não sei se foi ele que falou, mas eu lembro de alguém nessa novela falando no Altas Horas. Que a novela foi feita como se fosse uma série. Sim. Pra que cada coisa que acontecesse naquele episódio fosse resolvida. Se resolvesse naquele episódio. Exato. Sim. Então, eu sou muito fã. Tá, 4 coisas, porque eu lembrei de outra coisa que eu quero falar, só pontuando. Uma, vai ter novela da HBO com a Camila Pitanga, você vai assistir? Quero. Aquele, né? Não vou prometer que vou, mas quero. Tá. Outra coisa, uma história rápida. Uma vez eu tava no Uruguai com uma amiga, tava passando Laços de Família na TV e o garçom não atendia a gente. Eita. Porque ele tava assistindo Laços de Família. E aí eu falei com a minha amiga, se ele não vier atender a gente, eu vou contar o episódio, porque eu lembro de todos os episódios. No final, obviamente, ele atendeu a gente, mas poxa... Sim. Você não atender porque tá assistindo uma novela brasileira que passou há 800 anos atrás, sacanagem. Outra coisa que eu vou dizer minha mãe, independente da novela, ela tem a mesma frase. Beijo, mãe, eu sei que você tá ouvindo. A novela tá muito boa hoje. Uhum. Todos os dias. Então, se eu for pra casa dela e ela vai assistir a novela, ela falar, vai dizer, hoje a novela tá muito boa. a novela hoje tá muito boa, Raquel. E aí ela vai falar de episódios de novela e eu vou repetir. Eu não assisto. Uhum. E ela vai ignorar e vai narrar alguma coisa da novela que eu não vou entender porque eu não assisto. Uhum. Isso vai acontecer. E a outra coisa que eu ia falar a mãe de uma amiga minha, beijo, amiga, ela assistiu uma novela que era Caminho das Índias. Lembro. Só que ela assistiu na reprise. E aí Que ela... foi cortada. Sim. Sempre corta, né? Sempre corta. E aí ela usava os bordões da novela... Anos depois. Exato. Mas assim, como se a gente entendesse. Como se todo mundo estivesse assistindo a mesma novela. Então, eu lembro muito disso. Ela vinha com arebaba. Não, ela vinha com... Não, vou te dar a chave da despensa. Porque a sogra... Até eu perdi essa referência. A sogra... Tá. Dava a chave para eu as lembro, noras... pra nora, sim. Quando confiava nela. E aí minha amiga ficava, mãe, nem todo mundo tá assistindo isso, mãe. Essa novela... E aí eu comecei a reparar que minha mãe fazia a mesma coisa.
Então, se minha mãe estivesse vendo uma novela... Ela ia usar os bordões. Ela ia usar os bordões. Você já usou o bordão de novela? Eu já devo ter usado, mas não lembro. Inxalá, assim. adoro ouro. Não lembro. Eu acredito só em Inxalá. Provavelmente outros. Mas eu não Inxalá, lembro de adoro bordão ouro. De novela. Sim, Inxalá. E quem ganhou a batalha? Tá, antes disso, eu tenho top 3 melhores séries, já que você é da novela. Tá, vai. Não, você. O meu top 3 de série? Exato. Ah, eu vou nas afetivas, porra. Vai. Friends. Primeiro. Desperate Housewives. Friends é a primeira que Desperate Housewives. Friends é a primeira que Tá. Desperate Housewives. Desperate Housewives eu gosto mais da trama, mas vai ganhar a minha afeição. Então eu vou de Friends. Não vou considerar a Chaves Chapolin nem nada disso, tá? Porque senão seria... E a terceira... The Nanny. Eu não sei... eu não queria... porque aí ia ser tipo, tudo por afeição. Eu não sei se é por conta de estar assistindo no momento. Eu tô muito... Eu acho uma série muito boa. A produção eu acho maravilhosa. Que é The Crown, assim. Eu acho os atores muito maravilhosos. Então, mas é porque eu tô vendo no momento. Pode ser que daqui a 2 anos eu nem lembre mais da série, entendeu? Já saiu a segunda parte? Não, acho que não. Tá. E você? De série? Você não quer? Ah, não, você quer agora 3 de novela. Eu fazer o inverso. desesperada. Tá, então De vai. série? Eu 3 de série, você 3 de novelas. Vai. Laços de Família. Avenida Brasil. Caralho, olha, família primeiro que a Avenida Brasil. Isso não existe. Afetivo. Tá. Laços de Família, Avenida Brasil e a terceira... Chiquititas. Luz Clarita. Não, nem assisti Luz Clarita. Pícara Sonhadora. Luz Clarita, acho que uns colegas do meu irmão chamavam meu irmão de Luz Clarita. Eu vi a Luz Clarita, eu e minha irmã. Não. É a terceira... Eu vou falar o Clone. Tá. Não! Porra, desculpa. Explode Coração. Que Explode é a que eu dançava. Coração, verdade, Chorava. verdade. Sim. Nem lembro. A minha seria a próxima vítima, a favorita é a Avenida Brasil, com certeza. Apesar de que eu teria que botar uma menção honrosa pra Vale Tudo. Mas uma menção honrosa tem que ter. Porque a Vale Tudo é hors concours, gente. É hors concours. Então, assim, se eu termino esse episódio aqui do nosso podcast hoje recomendando uma novela, eu vou dizer, assistam Vale Tudo. Porque é um primor de novela, de atuação, e é impressionante como que é atual. Uma novela de 88 que é atualíssima. A gente pode ver, tipo, sei lá, Avenida Brasil hoje em dia e ver algumas coisas meio datadas, não sei se é o caso. Mas Vale Tudo, assim, tipo, o primeiro episódio você já fica, oi? Deixa eu ver, o que vai acontecer. Pô, é muito boa. De série, Friends, primeira, afetiva. Breaking Bad, porque é a melhor série de todos os tempos. Agora a terceira eu não consigo. Terceira pode ser Better Call Saul, pode ser Succession. The Morning Show. Não, The Morning Show é ok. Assim, gosto, mas não como top 3. Não é nada que eu fico tipo, meu Deus, Succession. Sim. Eu fiquei... Nossa, meu vizinho aplaudiu, né? Eu lembro. Meu Deus. Aí, terceira... Vai ficar devendo. Mas você vai terminar o ano, você vai fazer a sua listinha de séries. Eu vou colocar no nosso Instagram, @PetitGâteauPodcast. É uma novela que você recomenda, novela atual. Você não assiste, né? Atual, eu recomendaria Todas as Flores, porque todo mundo fala. Só a primeira parte. Só a primeira parte. E Amor de Mãe também foi muito boa, né? Minha mãe falava Amor sempre. de Mãe foi muito boa. Recomendo Cangaço Novo, brasileira. E estão gravando Justiça 2. Quem não assistiu Justiça, também brasileira. DNA do Crime. Eu tô muito brasileira, né? Vai ter segunda temporada dos outros, tu viu? Sim, vai ser numas casas. Amor, eu ouvi o podcast. Numas casas? Não vai ser em apartamento, não vai ser em condomínio, vai ser em casa. Eu ouvi o podcast dos outros. Assistam os outros também, gente, na Globoplay. Muito boa. Tá no meu top 10 já. Tá no top 10. Tá. Muito boa. É isso. Então não teve campeão aí na nossa batalha. Novela é muito melhor que é produto nacional, novela brasileira, nosso Cangaço orgulho. Novo, Justiça 2, mas tudo DNA fruto de novela. Crime. Tudo fruto de novela. Tchau, gente. É isso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui no nosso episódio mais longo. E beijo. Beijo.